No ano de 1873, quando foi nomeado diretor do Hospício de La Bicêtre, o jovem Dr. Felipe Pinel não tergiversou em definir como uma das suas primeiras providências libertar os 53 pacientes esquizofrênicos que ali jaziam sepultados vivos, distantes de qualquer assistência médica ou socorro fraternal. Encarcerados em verdadeiras jaulas, alguns estavam prisioneiros há mais de um decênio. A esquizofrenia era, então, considerada enfermidade incurável, de etiopatogenia desconhecida, verdadeira punição divina imposta às criaturas para servir-lhes de corrigenda espiritual. Considerando o paciente mental como credor de respeito e consideração, o moderno pai da psiquiatria ensejou a oportunidade de serem aplicadas terapêuticas que pudessem minimizar os males decorrentes da grave psicose, abrindo espaço para a vigência da esperança. E caso não conseguisse melhorar os seus enfermos, acreditava que os amaria, restituindo-lhes a dignidade perdida e o sentimento de humanidade. Lentamente, os métodos bárbaros aplicados aos loucos foram cedendo lugar a tratamento mais humano e condigno, de modo que fossem vistos como enfermos e não como merecedores de extinção. O exemplo do Dr. Pinel foi seguido em Londres pelo eminente Dr. Tucker e em Roma pelo Dr. Chiarucci, que os libertaram dos cárceres coletivos em que se encontravam praticamente esquecidos. Os progressos, no entanto, nessa área, durante decênios, foram mínimos. O cérebro permanecia como um grande desconhecido, portador de mistérios, que somente a pouco e pouco seriam elucidados. Na década 1880-1890, as notáveis investigações do Dr. Jean-Martin Charcot, utilizando-se da hipnose, em sessões que reuniam os mais cultos e audaciosos médicos de Paris e de outras cidades europeias, abriram-se amplas possibilidades de penetração nos arcanos cerebrais, a fim de identificar somatizações, conflitos profundos, alterações da personalidade, personificações múltiplas. A histeria, que então dominava os interesses dos estudiosos, facultou melhor compreensão do subconsciente e logo depois, com a valiosíssima contribuição de Sigmund Freud em torno do inconsciente. Sem dúvida, a contribuição grandiosa de Freud, de Jung, de Adler e seus eminentes discípulos tornou mais compreensíveis os mecanismos da psique e mais claras as percepções em torno das alucinações, das demências, das loucuras. A esquizofrenia, embora passando por grandiosos experimentos, é considerada na atualidade como um distúrbio que engloba várias formas clínicas de psicopatia e distonias mentais próximas à ela. Nela predomina a característica identificada como dissociação e assintonia das funções psíquicas, disto decorrendo fragmentação da personalidade, perda de contato com a realidade. Além dos fatores preponderantes da hereditariedade, das enfermidades infecciosas e suas sequelas, bem como daqueles de natureza psicossocial, socioeconômica, afetiva ou traumatismos cranianos, o paciente aliena-se, tentando libertar-se de uma ignota consciência de culpa, construindo seu mundo emocional e comportamental, vivendo outro tipo de realidade. As terapêuticas humanas, realmente compatíveis com os fenômenos esquizofrênicos, vêm ensejando resultados auspiciosos em favor dos enfermos dessa natureza. A verdade é que o paciente esquizofrênico já não é considerado como prejudicial à sociedade, que antes exigia-lhe a exclusão dos seus quadros, internando-o nos terríveis hospícios ou manicômios, onde era tratado com desdém e crueldade pelo crime de ser enfermo. Desde que não se encontre em período de agressividade, ele pode permanecer no lar,
mantendo vida social relativamente organizada, sendo exigidos da sociedade maior compreensão e respeito, de forma que contribua em favor da sua recuperação, ou pelo menos da relativa normalidade da sua existência. A indiscutível contribuição da psicologia e da psicanálise, penetrando nos arcanos do inconsciente do enfermo, auxilia-o a superar os conflitos jacentes que o atormentam de maneira cruel, sem que possa entender o que se passa no seu mundo íntimo. Herdeiro dos arquétipos ancestrais, muitos deles tornam-se adversários soezes da sua paz, afligindo-o continuamente. À medida que o paciente se vai conhecendo, melhormente se equipa de recursos para vencer o lado escuro, o lado sombra da sua personalidade em conflito e perturbação. Passando a identificar outro tipo de realidade, vai se lhe adaptando, experienciando o prazer da convivência com as demais pessoas, ao invés de evitá-las e tê-las como inimigas, portanto, fruindo alegria de viver.